Mais de um ano e meio depois do começo da pandemia, Rondonópolis não tem nenhum morador internado em UTI Covid e completa 18 dias sem nenhuma morte. E a gente fica feliz, né? Fica feliz que está passando isso aí. Uma imagem assustadora. De acordo com a Polícia Militar, quem dirigia o carro não respeitou o sinal de pare e invadiu a preferencial. E familiares de vítimas do acidente que matou 13 pessoas em Comodoro falam sobre o drama que estão vivendo depois da tragédia. O que a gente espera é que as pessoas, ainda mais as que estão passando por tratamento, sejam tratadas com mais respeito, né? É o MT2 que já está no ar. Olá, boa noite. A gente abre essa edição com uma boa notícia. A terceira maior cidade do estado, Rondonópolis, não tem nenhum morador internado em estado grave por Covid. No hospital referência do município, as UTIs Covid estão vazias. Rondonópolis também está há 18 dias sem registrar nenhuma morte causada pelo coronavírus. Profissionais da saúde registraram em vídeo o que antes parecia ser uma cena ainda distante para ser enxergada. Leitos de UTI Covid sem nenhum paciente, totalmente vazios. Quem viu o vídeo e recebeu a notícia gostou da novidade. Sensação de alívio mesmo. Só de saber, né, que não tem ninguém no hospital esperando por nenhum... Para mim está ótimo, eu fico muito feliz. O Hospital de Retaguarda foi reformado e equipado num momento em que era preciso desafogar os atendimentos em outras unidades hospitalares de Rondonópolis por causa da pandemia. A partir daí, essa se tornou a principal porta de entrada para pacientes com casos graves de Covid-19 que precisam do suporte de uma unidade de terapia intensiva. Depois de 695 dias de muitos atendimentos, os leitos de UTI finalmente ficaram vazios. Acho que foi por causa da vacina, né? A vacina, só foi o pessoal tomar a vacina que eliminou, né? Além de UTIs vazias, nesta segunda-feira, Rondonópolis chegou ao 18º dia consecutivo sem registro de novas mortes por Covid-19. Graças a Deus, né, que tá tudo amenizando e a gente fica feliz, né? Fica feliz que tá passando isso aí. O Ricardo é médico e está na linha de frente desde o início da pandemia. Inclusive, em alguns momentos, ele chegou a atuar em 3 hospitais ao mesmo tempo. Ricardo, para você que está acompanhando tudo desde o começo, né? Qual que é a principal diferença no cenário entre aquele momento mais crítico que a gente viveu e esse cenário que a gente está vivendo agora? Hoje nós vivemos um momento com fôlego, né? No momento mais crítico da pandemia, nós tínhamos uma escassez de leito diante da demanda de pacientes, UTIs lotadas. O perfil do paciente tem mudado também, né? Então, o paciente que se infecta hoje, uma grande minoria necessita de internação. E para você, quanto morador de Rondonópolis, profissional da saúde, que viveu tudo isso tão intensamente junto com seus colegas, qual que é a sensação de finalmente ver um leito de UTI totalmente vazio? O sentimento é de alívio, perceber que as coisas estão aos poucos voltando ao normal, isso é tranquilizador. Hoje, em Rondonópolis, há apenas um paciente com Covid internado na Santa Casa. Mas ele é morador de outro município e precisou ser transferido para Rondonópolis. Ou seja, não há nenhum morador de Rondonópolis ocupando leitos de UTI na cidade desta segunda-feira. E vamos saber então agora como está a situação da pandemia na região metropolitana. Falar ao vivo com a Bárbara Fava, porque em Várzea Grande está diminuindo o número de mortes, diminuindo também o número de internações, né, Bárbara? Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que nos acompanham. Várzea Grande completa hoje 8 dias consecutivos sem mortes de moradores pela Covid-19, de acordo com a Secretaria de Comunicação da cidade. Também houve uma grande redução no número de casos de pessoas internadas em UTIs Covid aqui na cidade. Eu estou em frente ao Hospital Estadual Metropolitano, que é, uma das unidades que recebe pacientes graves com coronavírus
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. No último mês, foram encaminhados aqui para o hospital 16 pacientes em estado grave com Covid. E qual que era a situação? São pessoas que sofreram acidentes no trânsito, pacientes cardíacos ou renais que buscaram atendimento em outras unidades de saúde. Lá testaram positivo para Covid na triagem e foram então encaminhados para as UTIs Covid de hospitais de referência. Hoje, o Hospital Estadual Metropolitano tem 17 pacientes internados em UTIs Covid que vieram de várias cidades do estado. Elias, nós temos também dados da capital. Cuiabá tem hoje 25 pessoas internadas em UTIs Covid, sendo que 16 são moradores da capital e as outras 9 pessoas são pacientes que vieram transferidas para Cuiabá, para a capital, para ter atendimento na capital. Nós temos informação também que houve uma morte por Covid em Cuiabá, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. E em todo o mês de outubro, 29 moradores de Cuiabá morreram pelo coronavírus. Fica aqui então a nossa solidariedade a todas as famílias. Elias. Muito obrigado, Bárbara. Boa noite para você. Vamos então conferir agora os dados atualizados sobre a pandemia em Mato Grosso. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados hoje 55 novos casos de Covid. Agora já são 547.052 desde o começo da pandemia. Mais 3 mortos foram confirmadas no estado e o total agora é de 13.933 mortes por Covid. Mais de 531 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Mais de 2.445.000 pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Mato Grosso, o que representa 68,54% da população do estado. Mais de 1.698.000 estão completamente imunizadas, ou seja, 47,61% da população. E 76.882 pessoas receberam a dose de reforço. Esses dados são do consórcio de veículos de imprensa. E daqui a pouco, familiares vítimas falam sobre o momento que estão vivendo e pedem mais respeito com as pessoas que sofrem com problemas renais. A gente volta em instantes. Mato Grosso registrou queda de 5% dos casos de homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. As apreensões de drogas aumentaram este ano. Os traficantes não param de inventar maneiras para cometer esse tipo de crime. O veículo transportava caixotes de bananas na BR-070. Durante a abordagem, a polícia descobriu que entre as frutas haviam 58 tabletes de cocaína. O motorista e 2 passageiros foram presos. Segundo a polícia, eles confessaram que pegaram a droga na Bolívia e iriam levar até Cáceres. De janeiro a setembro deste ano, teve um aumento de 78% na apreensão de drogas em todo o estado de Mato Grosso. Só este ano foram mais de 21 toneladas de drogas apreendidas, enquanto no mesmo período do ano passado foram 11 toneladas. O ano com melhor desenvolvimento desde 10 anos atrás e também com as apreensões de armas em 3%. Nesse fim de semana, a Polícia Militar apreendeu espingardas, metralhadora e munições em uma casa na capital. Uma mulher de 38 anos acabou presa. Temos vários indicadores positivos. Os principais que a gente enfatiza é a redução nos casos de homicídios dolosos, que estão em torno de 5%, a redução dos feminicídios em 20%, redução dos roubos em geral em 18%, e também as questões de produtividade, que envolvem todas as nossas forças. Hoje, em Rondonópolis, 2 motos bateram contra um carro que não teria respeitado o sinal de pare e invadiu a preferencial. 2 vítimas estão internadas em estado grave. A imagem é assustadora. Nesse outro ângulo, dá para ver que a batida foi muito violenta. As 2 pessoas que estavam numa das motos caem desacordadas.
Já o motociclista, que seguia sozinho, se levanta poucos segundos depois da batida e sai caminhando. O acidente foi neste cruzamento, bem próximo ao centro de Rondonópolis. Segundo as informações, a condutora do veículo não respeitou a placa de pare. A Politec confirmou que ela ultrapassou a preferencial e que parou no local para prestar socorro. Os 2 ocupantes da moto estão internados na UTI do Hospital Regional em estado grave. O outro motociclista foi levado para a UPA e está bem. Quem mora nessa região diz que o desrespeito às regras de trânsito é constante. Como é mão, como é via delas, elas costumam vir tranquilamente, né? Achando que o outro vai parar, vai respeitar o sinal de pare. Mas infelizmente não é isso que acontece. Eles não param. Infelizmente esse que eu presenciei foi um dos mais graves até agora. Um homem foi morto e 2 ficaram feridos num tiroteio com a polícia hoje à tarde em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, eles são suspeitos de terem roubado um carro no bairro Tijucal. Durante a fuga, perderam o controle do veículo e bateram em um muro. Eles tentaram fugir a pé e trocaram tiros com a polícia, que já seguia o grupo. Um dos suspeitos morreu no local. Os outros 2 homens foram presos. O feriado prolongado termina amanhã, mas já registrou 20 mortes nas estradas. Foram em 2 acidentes graves. Ontem, um acidente em Canarana deixou 7 mortes. O acidente envolveu 3 carros na MT 326. Em Comodoro, foram sepultados ontem a maioria dos corpos das 13 pessoas que morreram no acidente entre uma van que transportava pacientes renais e uma caminhonete. A polícia suspeita que a caminhonete invadiu a pista contrária. Os familiares reclamam de alta velocidade. A Gabriela e a Maria José se revezavam para acompanhar o seu Geraldo na viagem entre Comodoro e Vilhena. Elas são neta e filha do idoso de 85 anos que fazia hemodiálise a 120 quilômetros de distância 3 vezes por semana. Desta vez, era a Helenice de Souza, mãe de Gabriela, que era a acompanhante e que também morreu no desastre. Para a gente que era acompanhante, tinha eu, a enfermeira e a dona Cida, que acompanhava o marido, era cansativa. Imagina para essas pessoas que, além de fazer esse trajeto, né, também passavam pelo tratamento, aquela máquina que deve ser cansativo demais. Apesar do cansaço da viagem, havia muita esperança na família para a recuperação do seu Geraldo. E aí acontece um acidente assim tão trágico do nada e leva a vida de tantas pessoas, né, que estavam ali buscando um pouco mais de tempo de vida, né, com a família. O acidente foi de madrugada, cerca de 1 hora depois que a van saiu de Comodoro com 8 pacientes, 2 acompanhantes, uma técnica de enfermagem e o motorista. Houve uma colisão com uma caminhonete que vinha em sentido contrário. A técnica de enfermagem e uma ocupante da caminhonete sobreviveram e teriam dito à polícia que a caminhonete perdeu a direção. A Gabriela e a Maria José não apontam culpados para este acidente. Esperam que as investigações esclareçam as responsabilidades. No entanto, tia e sobrinha, que fizeram essa viagem durante 1 ano e 4 meses, revelaram que era muito comum que alguns motoristas da van da Prefeitura de Comodoro desrespeitassem as leis de trânsito. Disseram, inclusive, que o painel que havia na carroceria para informar aos passageiros a velocidade do veículo foi tampado. Ainda assim, havia um sinal de alerta sonoro para indicar que esse limite estava sendo quebrado. E este sinal era frequentemente ignorado. Realmente, quando você viajava, eu mesmo às vezes não conseguia nem dormir, porque a gente saía 4 horas da manhã e era uma preocupação muito grande por causa do excesso de velocidade. Você percebia que estava correndo muito, né? Então, assim, esse painelzinho, ele foi coberto e depois a gente não conseguia verificar. Mas eu, enquanto não estava coberto, eu já verifiquei velocidade de 150 por hora. O secretário de Saúde de Comodoro disse que nunca soube que algum dos 8 motoristas tivesse cometido uma irregularidade. Nós não temos relatos oficiais descritos nem na Secretaria de Saúde, nem na ouvidoria. Então, assim, gostaria muito de poder dar mais informações. Eu acho que o que a gente deve aguardar
o resultado da perícia que vai determinar as responsabilidades, né? O que a gente espera é que as pessoas, ainda mais, né, as que estão passando por tratamento, sejam tratadas com mais respeito, né? Eu falo respeito em todo sentido, inclusive, né, na questão do trânsito mesmo, né? Quantas pessoas estavam ali, né? Pensar, eu estou aqui, mas eu estou com uma responsabilidade maior que é carregando vidas. E um dos destaques do G1MT é a luta pela criação de um centro de tratamento renal em Juína, no noroeste do estado. De acordo com os componentes da comissão, somente este ano, mais de 60 pacientes tiveram que sair de suas cidades para Cuiabá ou para cidades de Rondônia para realizar tratamento de hemodiálise. É o caso dos pacientes da van que morreram no acidente em Comodoro. A comissão afirma ainda que com o Centro de Tratamento Renal em Juína, 11 municípios da região e o Vale do Arinos serão beneficiados. A reportagem está no G1 Mato Grosso. A seguir, você vai ver o Cuiabá joga logo mais na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Dourado recebe o Bragantino, que tem números positivos de vitórias e empates fora de casa pelo Brasileirão. Agora temos imagens ao vivo da capital de Mato Grosso, essa é a região central, a Tenente Coronel Duarte, mais conhecida como a Prainha, uma pista totalmente desimpedida, mas há muito movimento, me parece que é em direção ao centro da capital. Nós voltamos em instantes. Em Lucas do Rio Verde, as floriculturas e lojas de artigos religiosos estão mais movimentadas nessa véspera de Dia de Finados. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do município, o aumento das vendas está ligado à melhora no cenário da pandemia. De cores, aromas e formas diferentes, as flores são usadas para expressar carinho por aqueles que já se foram. O Dia de Finados é um dia onde nós expressamos o nosso amor para com os nossos falecidos, sejam nossos parentes, amigos, né? Esse comerciante aí, dono dessa floricultura, teve até que abastecer a loja com mais flores em vista do ano passado. A gente tem uma perspectiva de aumento de vendas aí em torno de 50% dos anos anteriores. E com isso a gente se preparou muito bem para atender os clientes, né? Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lucas, o comércio para o Dia de Finados vai ser movimentado porque o cenário desse ano está diferente do ano passado. Com a vacina, com a diminuição da contaminação, nós acreditamos que esse comércio vai ser aquecido, que as floriculturas vão poder vender mais. Além dos vasos de flores, o que é muito procurado nessa época do ano são as velas, mas tem que tomar muito cuidado na hora de acender. Em agosto deste ano, a administração desse cemitério identificou foco de incêndio causado por velas acesas em locais proibidos. A gente orienta o munícipe, o visitante que vier fazer a sua visita aqui no cemitério, que faça esse acendimento de vela ali no nosso cruzeiro, nos vasos com areia, que eles podem também acender velas, e evitar acender velas no chão, ali no lado do jardim, bem como do outro lado também, do lado antigo, né? Em relação ao evento, no caso da missa do Dia de Finados, esse ano não tem uma diferença, ele vai ser 7 horas da manhã, nos anos anteriores começava às 8 horas. A gente vai estar com uma mesa ali na frente, onde a gente vai disponibilizar álcool para as pessoas passarem, né, se higienizarem. E a gente, de fato, mais uma vez eu reitero, usem máscara, mantenham o distanciamento social para que o vírus não se propague, né? Amanhã, milhares de pessoas devem visitar os cemitérios em Cuiabá. Os locais já foram preparados para receber os visitantes. O repórter Carlos da Cruz tem as informações. A expectativa é que menos de 60 mil pessoas passem pelos 11 cemitérios públicos de Cuiabá nesta terça-feira, dia 2 de novembro. Justamente porque muitas pessoas aproveitaram para vir antes aos cemitérios e fazer homenagem aos amigos e familiares que já se foram. Atenção ao horário de atendimento, de abertura, nos 8 cemitérios que são administrados diretamente pela Prefeitura de Cuiabá. São eles o do São Gonçalo, Pascoal Ramos, Despraiado, Sucuri, Bandeira,
Cochipó do Ouro, Nossa Senhora da Guia e Água Sul. Nesses cemitérios, os portões serão abertos às 6 horas da manhã e seguirão direto até às 5 horas da tarde, sem intervalo. Nos locais, haverá funcionários da Prefeitura distribuindo álcool 70, água mineral e também dando todos os esclarecimentos para evitar aglomerações. Agora, os outros 3 cemitérios administrados pela empresa cuiabana Administradoras de Cemitérios têm horário também diferenciado de abertura nesta terça-feira. São eles o do Cochipó da Ponte, o Nossa Senhora da Piedade e o do Porto. Nesses locais, os portões serão abertos às 6h30 da manhã e seguirão até às 6 horas da tarde, também sem intervalo. Detalhe, nesses 3 locais não haverá celebrações, como era de costume ser feito em outros anos. Ficou combinado que as celebrações serão feitas nas capelas próximas a esses 3 cemitérios, que já seguem as regras de biossegurança e também o limite de capacidade de cada local. Aqui também, nesses 3 cemitérios, não haverá o tradicional café da manhã e também nem a distribuição de flores, justamente para evitar aglomeração. A empresa cuiabana também pede que as pessoas prestem a homenagem o mais rápido possível e evitem a aglomeração de pessoas durante toda essa terça-feira, dia 2 de novembro. Na capital, o cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá também não terá missa ou outras celebrações religiosas. Estará aberto para visitações das 5h30 da manhã até as 6 da tarde. Em Várzea Grande, os cemitérios estarão abertos das 8 da manhã até as 6 da tarde. Em todos os lugares, o uso de máscara é obrigatório. O governador de Mato Grosso participa da Conferência Mundial do Clima, a COP26, na Escócia. Na abertura oficial do encontro, o governo brasileiro prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Os próximos dias prometem muitas discussões. Os líderes mundiais vão colocar suas metas e firmar acordos para aliviar os principais problemas climáticos. Representantes de entidades e políticos brasileiros já estão em Glasgow, na Escócia, sede da COP26. Mauro Mendes representa Mato Grosso, que faz parte de um consórcio formado por governadores brasileiros. Ele disse que o estado tem cumprido o papel de produzir alimentos, mantendo 62% de áreas naturais preservadas e defende a chamada reciprocidade ambiental, ou seja, quer que os outros países façam o mesmo. O desmatamento e as queimadas são assuntos em destaque na COP26. No Pantanal mato-grossense, esses 2 problemas têm causado grande prejuízo para a natureza e se tornaram desafios também para as atividades de turismo. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, não foi à conferência, mas participa pela internet. Ele fez um anúncio ambicioso para o Brasil colocar em prática até 2030. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050. O discurso do ministro foi feito aqui de Brasília, no prédio da Confederação Nacional da Indústria. Lá dentro foi montada uma espécie de extensão do estande do Brasil, lá da Escócia. A imprensa não pode entrar, mas estão acontecendo discussões com foco nos problemas locais. A Conferência Mundial do Clima vai até o próximo dia 12. Depois de uma sequência de 2 jogos fora de casa, o Cuiabá volta a jogar na Arena Pantanal. Um confronto diante do Bragantino, considerado o melhor visitante do campeonato pelo número de vitórias e empates fora de casa. Foram 2 jogos longe de casa. Para quem já sentiu saudade, hoje é a oportunidade de rever o Cuiabá de pertinho. Tudo bem que como mandante a campanha não ajuda muito. Nesse quesito, o Cuiabá é o 3º pior do Brasileirão. Mas isso ainda pode mudar. A gente tem que unir essas forças mesmo, atletas, comissão técnica, diretoria, torcedor, principalmente, que é o maior patrimônio que um clube tem. 75% da capacidade do estádio foi liberado. No último encontro entre Cuiabá e torcedor, teve vitória muito comemorada contra o Sport. A última vitória em casa veio dos pés do artilheiro da temporada. Depois disso, nada de gols e nem de vitórias. Nos últimos 4 jogos, só um gol marcado. E a esperança para parar o melhor visitante do Brasileirão pode vir do banco de reservas ou do fim do jejum do 3º maior goleador da história do clube. Gênison pode completar 100 jogos com a camisa do Cuiabá.
O atacante ganhou a disputa com o Elton e assumiu a titularidade. Porém, não marca há 8 partidas. São 2 jogadores importantes e continuo confiando plenamente que esses 2 jogadores farão com que a gente permaneça na primeira divisão. Independentemente de quem faça a alegria do torcedor, o importante é fazer do mando de campo a força necessária para parar o melhor visitante do campeonato. O jogo começa daqui a pouco às 7 horas na Arena Pantanal. E nós vamos embora. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Outras notícias regionais no G1 Mato Grosso e amanhã, a partir das 6 horas da manhã, no Bom Dia Mato Grosso. Encerramos com imagens ao vivo da Tenente Coronel Duarte a Prainha, super tranquilo, ponto facultativo, é feriado prolongado, a situação é essa. Lá entre a Prainha e a Coronel Escolástico, em frente a São Benedito. E agora temos imagens da Avenida Miguel Sutil, região da rodoviária em Cuiabá. A situação é a mesma. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã.